Então, agradecer. A gente agradece, a casa agradece, aqueles que contribuem com os alimentos da cesta básica, as famílias carentes. A casa agradece as doações para o Bazar do Bem e agradece todas as contribuições de vocês. Os avisos de sempre, os cursos continuam, tem um curso novo que começou na terça-feira retrasada, né, Regina? Mas que ainda está de iniciação ao Espiritismo, mas que ainda dá para se inserir, para pegar carona aí, dá para entrar às terças-feiras a partir das 19 horas. Né? E tem as atividades de atendimento fraterno, é só procurar um trabalhador da casa ou ligar para o número que a gente tem aí nos murais, tem os papéis informando o número para poder entrar em contato. O atendimento fraterno, lembrando sempre que é uma escuta, né? A escuta, quem está precisando desabafar, pedir uma orientação, um espírito, assim, para pedir uma luz, é buscar esse atendimento fraterno que pode clarear, né? Nos momentos de escuridão. Que mais? O curso que também está sempre aberto é o curso de estudo à espiritualidade dos animais, que ocorre de sexta-feira a cada 15 dias, vai intercalando com o atendimento espiritual dos médicos aqui, espirituais. Então, sexta-feira agora passada, essa sexta aqui, houve o atendimento espiritual, na sexta próxima é o estudo da espiritualidade dos animais. Tá? Então, a casa está cheia de atividades, quem tiver mais interessado, é só procurar um trabalhador da casa que a gente vai informando, na medida da curiosidade, da necessidade de cada um, tá bom? Então, eu vou ler uma mensagem que ontem eu tive procurando, lendo, aí eu achei essa mensagem e achei muito interessante, e no finalzinho fala alguma coisa a respeito de contato. Eu falei, nossa, a espiritualidade enviou ali, falei, acho que é essa que eu vou fazer a abertura. Então, é do livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, o que ele nos diz na mensagem intitulada Afinidade? Então, diz assim: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem o trabalho e as tarefas. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos permanentemente assimilando correntes mentais de maneira ostensiva. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá, invariavelmente, a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, de pessoas, de coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade, amargura, logo se altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias.
Se nos devotamos, por outro lado, ao convívio com pessoas trabalhadeiras, dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Princípios idênticos regem as nossas relações, uns com os outros, encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramo-nos com quem se afina conosco e falamos sempre, ou sempre agimos, pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos obsidiados por amigos desencarnados, ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Trabalhar incessantemente é nosso dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. E amar é engrandecer-se. Trabalhando, servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Então, Emmanuel, é uma mensagem assim que, cutuca a gente. Com quem que a gente está se conectando? Com quem que a gente está se afinando? É a gente constantemente estar vigilantes com as nossas conexões. Se a gente quer melhorar, é se conectar com coisas boas. Não é isso? Então, que a gente pense bastante sobre isso e em cada passo aí fora, diante das mais diversas circunstâncias, que a gente lembre disso e que a gente persista na disciplina de poder estar um pouquinho cada vez melhor. Fala, Dilson. Tudo bem? Está esperando para mim pelo áudio. Tá. Então é isso, minha querida turminha do domingo. Tem gente nova hoje? Estou vendo uma senhora aqui diferente, um rostinho. Seja bem-vinda, viu? Então, vamos fechar os olhos? Vamos intensificar essa conexão com a espiritualidade, agradecendo a espiritualidade amiga, tão querida, que desde as primeiras horas da manhã já estão aqui preparando esse ambiente para nos receber, para nos oferecer todas as vibrações, as energias boas que eles podem nos proporcionar. Agradecer essa ajuda, essa luz, esse ponto de luz que estamos aqui para nos nutrir. Obrigado a todos os trabalhadores desencarnados, a essa equipe espiritual, a Dona Ruth, fundadora dessa casa. Agradecer aos trabalhadores encarnados também que estão aqui e se dedicam para que tudo funcione em harmonia. Agradecer a todos aqueles que vêm aqui compartilhar dessa energia boa e buscar essa força para o seu dia a dia. Então, agradecidos que estamos, que a gente esteja com o coração aberto, receptivo a todas essas energias, a todas essas bênçãos, e que a gente possa nos nutrirmos dessas energias para podermos ter discernimento, entendimento das palavras que a gente vai ouvir e que a gente possa, com elas, nos nutrirmos e avançarmos até essa luz
do nosso Pai maior. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao bom Jesus. É isso. Carol, a Carol vem de Campinas, ela tem a família aqui, ela e o Álvaro, e ela vem nos falar de um tema bem atual, né, Carol? Que vai deixar a gente aqui vigilante. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Pode vir? Deu certo? Vamos lá, então. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Por acaso é a primeira vez que vocês estão me vendo aqui neste local? Já assistiram alguma palestra comigo antes, alguma preleção? Ótimo. Então nós já tivemos contatos, né, em outros momentos. Isso é bacana. Bom, então como a Vera falou, sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. Hoje nós iremos abordar um tema interessante, porque é instigante falar de contato, ainda mais na atualidade, né? Quantas vezes nós estamos ouvindo essa palavra contato? A gente vê na internet, vê no cinema, né? Então, o contato é a palavra da vez. E por que não falarmos sobre isso? Já que é algo tão atual, nós iremos então falar desse contato que a humanidade tanto está precisando. Então vamos lá então falar um pouquinho sobre o contato. E se houvesse um contato amanhã? Mas não é qualquer contato, hein? É um contato fora da Terra, extraterreno. E aí, como é que seria esse contato? E mais, né? Como é que a gente iria reagir diante desse contato? Será que a gente realmente está preparado para um contato? E o Espiritismo, o que fala sobre isso? Existe algo extraterreno? Será que a gente deve acreditar sobre isso? Se a gente estudar um pouquinho sobre o Pentateuco, vocês sabem o que é o Pentateuco? Os 5 livros, né, codificados por Kardec. É muito importante entender que eles são codificados por Kardec, tá? Então, Kardec recebia instruções, ele assistia os momentos de reunião mediúnica, ele investigava, ele anotava, ele estava sempre ali, muito atento a todas as instruções espirituais que apareciam. Então, nesse Pentateuco fala muito sobre contato. Jesus falou muito sobre contato. Só que a humanidade não estava talvez preparada para entender sobre o contato. E até hoje nós temos dificuldades com contato, né? Não falando sobre extraterreno, mas nas inter-relações, nas nossas relações. Nós temos um contato talvez aí um pouco ainda distanciado. E nós, aqui nesse momento, eu vou falar um pouquinho do contato extraterreno, porque Kardec, lá no Livro dos Espíritos, fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. E lá já nos deixa bem, né, cientes que sim, existe vida fora do nosso planeta. E quando eu falo em vida, não é só vida, né, como a gente pensa de pessoas com corpo físico. O nosso planeta tem vida em todos os sentidos, né? Seja na fauna, na flora, enfim, tem vida. E o que é interessante quando a gente fala um pouquinho sobre essa vida fora daqui, é também ele lembra a gente que dependendo de onde está esse planeta, ele é composto diferente do nosso. Então, tem uma roupagem diferente da nossa. Nós também iremos lembrar que a evolução também depende para a gente ter uma vestimenta.
Quer dizer, quanto mais elevados ficamos, mais sutil é. Então, nós temos contatos o tempo todo. Extraterreno? Sim. Se o meu irmãozinho está desencarnado, ele não pertence mais a esse planetinha, ele é um contato também extraterreno, certo? Então, nós temos contato o tempo todo. Mas, será que nós estamos preparados para ter contato? Se eu visualizasse alguém diferente de mim, eu estaria preparada? Teria medo? Até porque, cientificamente, aí, né, esses filmes, quero dizer, esses filmes de ação científica, ficção científica, muito obrigada, Vera. Eles nos instigam a ter até um certo medo, né? Eles não veem o próximo como algo, talvez, que tenha uma bondade em si, mas algo que talvez venha para dominar, para exterminar a humanidade, trazendo um olhar aí muito negativo. E o que a gente acaba reagindo também com medo, curiosidade, entusiasmo, desconfiança. Muitas vezes as pessoas vêm no centro espírita com todas essas sensações. Com medo, com curiosidade, com desconfiança, principalmente na hora do passe, né? Porque tem gente que tem medo, que se não conhece. Por quê? Ouviu muita coisa, que colocou na cabecinha e tem medo. Não é? Mas quem que está na câmara de passe, sem ser nós? São os nossos irmãozinhos já de um corpinho mais sutil, nos intuindo, nos trazendo boas energias, essas trocas. Então, o que eu quero dizer aqui? Nós ainda precisamos, se nós temos esses sentimentos ainda, a gente vai precisar melhorar um pouquinho isso, antes de ter o quê? Um contato real. Então, vamos lá. Queremos saber se estamos sozinhos no universo. E aí começa a instigar, né? A gente começa a pesquisar, ver noticiário, ver tudo. E no mundo de inteligência artificial, nós temos que tomar muito cuidado onde estamos pisando. Porque é muita coisa fantasiosa e tem muita coisa real. E agora os dois se misturam e a gente fica um pouco sem saber o que é verdade e o que não é. Mas o local que eu frequento, a outra casa que eu frequento, a espiritualidade já nos instiga a falar: observem os céus. Claro que existe vida fora daqui, mas essa não é a questão. A questão é, a gente busca tantas coisas, mas tem uma pergunta que nós ainda precisamos trabalhar em nós, uma questão que nós precisamos trabalhar em nós. Sobre pluralidades do mundo, Cristo também falou, né? O que ele nos fala? Existe várias moradas na casa do meu Pai. Olha lá, Jesus já falava sobre essas moradas. Então, ele já estava preparando o nosso terreno para os nossos irmãozinhos, que talvez tenham uma tecnologia muito mais avançada que nós, pode ser que sejam mais evoluídos que nós. Existe, mas não é isso que o Espiritismo traz para nós. Essa curiosidade, eu tenho que investigar. Ele nos prepara o terreno para entender esses irmãozinhos. Por isso que é interessante, muito importante, vocês que vêm sempre nas preleções, busquem também tentar vir nos estudos, participar dos estudos, porque muitas questões internas, elas são respondidas ali. E a gente também trabalha um pouquinho, né, da nossa evolução ali, porque não é para apontar o dedo para o outro, mas para nos aperfeiçoarmos. Então, o Espiritismo, ele vem trazendo um olhar de preparação para o contato com o próximo. Antes de procurar o outro Antes de procurar o outro no universo, como está o nosso contato aqui na Terra, né?
Queremos conhecer outras civilizações, mas ainda nós temos muita dificuldade com contato. E isso é real. Nós não somos perfeitos. Nós temos o quê? Defeitos. Todos. Se nós fôssemos tão perfeitos, não estaríamos tão aqui aprendendo nesse planeta. Nós já estaríamos em outro local, aperfeiçoando de outro modo. E nós temos ainda muito que aprender, porque nós temos dificuldade para ouvir o próximo, para compreender, para respeitar e conviver. Se nós pegarmos as histórias aí da humanidade, a história do nosso país, o que aconteceu quando teve o primeiro contato do europeu aqui no Brasil? Vocês lembram? Se pegar lá, investigar a história que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, o que aconteceu com os habitantes que já estavam aqui? Né? Eles foram o quê? Obrigados a ter uma cultura diferente, uma crença diferente, houve extermínio. E será que se a gente tivesse um contato hoje, se alguém descesse aqui na Terra, nós iríamos agir do mesmo modo que nós agimos no passado? Será que então estamos preparados para ter um contato real? Ainda precisamos o quê? A evoluir moralmente. Então nós precisamos o quê? De estar com o outro. Para que a gente possa cada vez mais compreender, ouvir, respeitar e conviver. E essa convivência não é fácil. Não é fácil. E a gente sabe disso. Porque nós temos os nossos afetos e os nossos desafetos, não é verdade? Nós temos histórias com essas pessoas. Nós temos relações com essas pessoas em algum modo. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja aí um familiar ou não. Nós temos as nossas dificuldades. Mas é para isso mesmo. Não é? Porque nós estudamos que no Espiritismo nada é o acaso. Não existe o acaso. E quando nós estudamos o Espiritismo, nós entendemos como funciona uma reencarnação. E como aquilo é minucioso, muito trabalhado, muito detalhado. Por quê? Porque essas relações precisam estar juntas de novo. E é muito lindo quando a gente estuda sobre reencarnação. E a gente vê que quando nós nascemos num lar, nós nascemos para aprender. Se naquele momento eu tive já as minhas dificuldades, né? Seja minha mãe me doou, não quis, ou outro tipo de relação, meus pais não me davam muito bem comigo, eu via conflitos em casa, enfim. Tudo isso é aprendizado. Não é o acaso. Tudo está sendo trabalhado para quê? Para que a gente também resolva essas relações, não continue com essas relações. Então, nós precisamos trabalhar isso já dentro do nosso lar. É o nosso primeiro núcleo que a gente deve trabalhar a nossa parte, né, de reforma íntima. E depois que nós estamos preparados para trabalhar a nossa reforma íntima dentro de casa, a gente sai para fora, vai aumentando, né? Então é que nem você jogar uma pedrinha na água, você não vê que forma aquelas ondinhas assim? É a mesma coisa as nossas relações, né? Nós estamos aos poucos ampliando. Por isso que é tão importante quando coloca uma criança no quê? Seja numa creche, seja num jardim de infância, porque ela começa a ter suas primeiras relações com o outro. E ela não sabe falar, ela não sabe ter outras coisas, ela age ainda muito pelo contato. Então ela vai reagir com mordida, com bater, porque ela não sabe ainda reagir às emoções, então ela vai aprendendo. Mas precisa de quem? De um educador. Esse educador começa dentro de casa, que é o fundamental. Pai e mãe, ou o responsável por ela. Depois, quando ela está em outro ambiente, tem outra pessoa olhando por ela e zelando por essa educação. E é ali que a gente tem que começar a aprender o quê? A ouvir, a respeitar. Não pode fazer isso, cuidado com isso. O que sai da sua boca machuca, que são as palavras.
né? E nós ferimos muito os nossos próximos. Ferimos não só com os pensamentos, ferimos com palavras, e isso dói, machuca, às vezes muito mais do que uma agressão física, não é? Que é a agressão mental. Então nós estamos num mundo o quê? Conectado. Todo mundo trouxe celular hoje, todo mundo que tem pelo menos trouxe um celular. Acordou com o celular na mão praticamente. Viu o celular, ligou uma TV, fez alguma coisa. Estamos conectados. O mundo é conexão o tempo todo. E é muito rápido a nossa conexão agora. Muito rápido. Eu consigo me comunicar com pessoas diferentes, ouvir um noticiário diferente, aconteceu não sei o quê. Mas nem sempre estamos conectados com coisas boas. Infelizmente, o que é negativo ainda nos conecta mais do que o positivo. E a mídia usa isso também ao seu favor. Então, nós temos tecnologias, redes sociais, trocamos mensagens, estamos evoluindo em conhecimento, isso é bom. Mas, e moralmente? Estamos evoluindo? Ou dá aquela sensação que às vezes a gente está regredindo em vez de evoluir? Nós estamos evoluindo, graças a Deus. Embora há coisas negativas, a humanidade está em processo de evolução e tem muita coisa boa acontecendo. Mas aí, quantas vezes nesse meio do caminho que a gente está tão conectado, nós deixamos de realmente ouvir quem está do nosso lado? Nós nos isolamos, não é? Eu me isolo muitas vezes, porque eu trabalho muito com conexão. Então, eu estou conectado com outro lá, não sei, em outro lugar, mas às vezes eu estou desconectada com quem está do meu lado. Então, nós deixamos de ter um olhar próximo dentro de casa. E nós ensinamos às vezes isso para as crianças. Eu fui numa geração que não teve internet na infância. E foi muito bom, porque eu vivi minha infância plenamente, né? Hoje as crianças têm uma infância bem diferente. E os pais, muitas vezes aí, com muitas tarefas, acabam cedendo tablets, celulares, liga a TV e deixa a criança sozinha para ser educada por um mundo bem diferente. E aí nós começamos a ter problemas também. Porque o que nós adquirimos de conhecimento agora, como é que nós estamos trabalhando esse conhecimento para nosso progresso? Então aí nós temos que entender essa relação. O primeiro contato que a humanidade precisa é o humano. Nós sentimos muita necessidade do contato humano no período da pandemia. E quantas pandemias a humanidade não teve para nos chacoalhar e entender um pouquinho sobre o amor ao próximo, né? E o contato humano é o que mais falta no mundo de tecnologia. É o que mais temos dificuldade. Porque essa geração nova, não falo das antigas, né? Porque a gente aprendeu a viver sem a internet. Mas a geração nova, ela tem muita dificuldade com relação social. Há limites, as regras, a entender, a respeitar, a ouvir. Mas é a geração do futuro. Então nós temos que ter um olhar atento sobre isso, né? Aqui, ó, o contato ali não é apenas estar próximo do outro. Eu estou sentadinho do seu lado, eu estou conectado. Mas o que quer dizer? É olhar, literalmente. É ouvir, é compreender, respeitar, acolher e conviver. Cristo nos ensinou isso. Quando a gente visualiza, retorna aqueles ensinamentos do Cristo, lembra de filmes, estudos, evangelho, como é que foi essa passagem? O Cristo nos ensinou muito isso. E outros também da humanidade que tiveram essas relações de amor ao próximo. Que Cristo não foi o único, né? Mas aqui, ó, Cristo nos ensinou o quê? A caridade, o amor ao próximo. E até hoje nós temos essa grande dificuldade de contato, né? Porque como é difícil amar o meu próximo como a mim mesmo. É muito fácil
gostar de quem a gente gosta. Isso é muito fácil. O difícil é quando a gente começa a ter as diferenças. E não quer dizer que eu tenho que literalmente aceitar tudo, não é isso. Mas a gente entender também o tempo do outro. Às vezes a gente vai se zangar, a gente vai ficar bravo, não é obrigada a concordar com tudo. Mas como é que é a minha relação? Como é que eu ajo diante das diferenças? Isso é o mais importante, né? Então nós temos que hoje entender que às vezes uma criança que se isola demais na internet, ela é carente. Ela chama atenção de outras formas. De outras formas. E essa explosão geralmente vai ficar no lugar onde ela mais passa tempo, que não é dentro de casa. E aí quando esse outro educador fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso, o pai e a mãe não acreditam. Por quê? Na minha casa não é assim. Aqui ela não age desse jeito. Mas nós não estamos olhando para aquele que está dentro do lar. E aquele que passa mais tempo está vendo minuciosamente o comportamento, as atitudes, as relações. E isso é importante. Eu falo muito de jovens porque eu sou professora, então minha relação dentro de escola é maior, tá bom? E nós estamos numa escola, que é o planeta Terra. E nós estamos aqui para aprender. Só que às vezes as lições são duras demais. Porque nem sempre aprendemos por amor. Nós aprendemos pela dor. Então nós estamos perto de pessoas, mas nós não estamos conectados, ligados, literalmente, diante de um olhar de necessidade. O trabalho voluntário, que pode ser feito dentro de uma casa espírita ou em qualquer outro lugar, isso desperta o quê? O nosso olhar para o próximo. É um exercício. E quando você faz isso pela primeira vez, você fica apaixonado. Porque você vê que o seu problema é um grãozinho de areia perto do outro. E isso trabalha muito a nossa reforma íntima, a nossa convivência humana. E é isso que nós precisamos trabalhar. Se doe um pouquinho. O doar faz com que a gente aprenda o que o Cristo nos ensinou, tá? A estar literalmente conectados com o nosso próximo. A ter um olhar do quê? De fraternidade, de humanidade, de saber socorrer, de dar uma palavra amiga, de estar junto. Às vezes tem pessoas que nos procuram só para falar de problemas. Ela despeja. Ela tá precisando disso. E ela viu em você uma luz. Né? Só que a gente também tem que criar uma barreira no sentido do quê? De não absorver essa energia a ponto também de ficar... tá pesado. Mas saber o quê? Acolher, direcionar, cuidar. Né? Como tratamos o diferente? É o que eu estava falando para vocês. Estamos preparados para encontrar uma inteligência completamente diferente da nossa, se a gente ainda tem tanta dificuldade de ter pessoas com opiniões diferentes? Eu não gosto do seu partido político. Partido político é o que mais dá BO também, né? Além de futebol, partido político. Tem gente que se deixa de se falar porque um é de um partido, o outro é do outro, e aí cria uma ziquezira a ponto de ter as relações rompidas por isso. Culturas diferentes. Como eu falei para vocês, o que aconteceu quando teve aqui a história do Brasil? Contatos diferentes de culturas diferentes. Não houve extermínio? Não houve imposição? Se a gente puxar a história da escravidão, tudo bem, existe escravidão em vários lugares do mundo, teve, né? Com pessoas de raças diferentes, tudo mais. Mas eu estou puxando para o nosso país. Se a gente lembrar aquilo, é vergonhoso demais. É doloroso o que eles passaram. E não falo só dos negros, eu também falo dos indígenas. E nós estamos ainda no primitivo, muitas vezes.
Porque nós não entendemos essa relação. E não é porque assim, mas eu sou da religião X, Y, Z, e lá me ensinou o amor ao próximo, ao contato. E tem gente que veste aquela capa de anjo dentro do ambiente, mas sai lá fora, as atitudes são outras. Isso tem em todo lugar. Por quê, pessoas? Porque ainda não estamos evoluídos moralmente. Ainda não aprendemos a trabalhar as diferenças. E nós temos o nosso ego, a nossa vaidade. Cutucou, vira um monstro. E aí que nós temos que mais trabalhar isso. As nossas crenças. Não, porque na religião do outro não tem Deus. Só na minha tem Deus. Ele cultua coisas diferentes. Não é coisa divina. Como não? Deus é um só. Né? Outro dia eu vi uma coisa bem interessante na internet, que ela falou assim, um rapaz estava perguntando sobre isso, né, religião, tudo. Aí a mulher falou uma coisa bem interessante. Deus é como uma luz. E aí essa luz passa numa peneira. O que acontece? A luz se espalha para todos os lados. E é isso. Né? Então, na história do nosso país, temos muitas religiões sincretizadas. Por que isso? Medo. Porque naquela época não era permitido. Né? Tinha o extermínio. Mas ainda estamos exterminando os nossos irmãos de outras formas e às vezes muito semelhantes. Escolhas diferentes, pessoas diferentes. Isso ainda é tão vivo e ainda a gente quer entender sobre contato. Não vê a hora de ter um contato. Da nave descendo, Nós não entendemos ainda as relações humanas. Pode ter o contato. E talvez esse contato seja para chacoalhar, para ver que a gente não é a última bolachinha do pacote, que existem outras coisas aqui. E temos muito materialismo ainda, mais materialismo do que espiritualidade. Então, nós temos que aprender muito o contato com o outro, para depois entender esse contato. Por isso que talvez ele se adie tanto, né? Mas ele já está dando aquelas pontadinhas de que, olha, existe, viu? Mas ainda precisamos melhorar bastante. Evolução não é apenas tecnológica, como eu falei para vocês. Nós temos muito conhecimento é importante para o espírito, para o seu progresso, mas ele não pode caminhar sozinho. Nós temos o quê? Que trabalhar a parte moral. Porque nós temos muito disso também. Não é porque a pessoa tem um nível acadêmico, né? MBA, não sei, às vezes ela não tem nada de humano nela. Então, o conhecimento, ele só é de bom uso quando a gente tem uma parte moral muito bem trabalhada para usar esse conhecimento. Senão ele vira uma arma contra a gente, né? Então é importante que a gente desperte em nós essa maturidade moral. E pessoal, como é que a gente vai despertar a nossa maturidade? Muitas vezes a gente tem que literalmente conviver em sociedade. E às vezes a gente busca o quê? Se isolar. E o isolamento não trabalha a minha parte moral. É como eu disse para vocês, é muito fácil gostar de quem gosta da gente. Conviver com pessoas que têm o mesmo, né, os mesmos pensamentos, as mesmas... É uma delícia. Porém, eu também tenho meus resquícios lá. E às vezes eu vejo o meu defeito no outro e eu não gosto. Porque ele me torna um espelho daquilo que eu sou. Isso me fere muito. Por isso que a vida em sociedade é importante, né? A humanidade está em processo de evolução. Graças a Deus, nós não viemos para regredir. Nós viemos para evoluir. Por isso é permitida a reencarnação. Para que a gente passe por vários estágios, se lapida, vira um diamante. Mas ainda não estamos no diamante.
mas a gente já está sendo bastante lapidado, tá? Então, quer dizer, para o Espiritismo, a evolução do espírito não acontece apenas pelo conhecimento. E como eu estava falando da nova geração, a gente já vê uma geração que absorve as coisas muito rápido. Ela visualizou, ela já aprendeu. Uma vez só. Então elas têm uma facilidade em lidar com tecnologia, com aprendizado, com conhecimento. Graças a Deus evolui, porque a humanidade tem que evoluir. Mas ainda ela precisa de quem? Da outra pessoa para lapidá-la. E a educar não é fácil. Dói, machuca. Muitas vezes a gente se sente impotente diante de certas coisas. Mas a gente precisa trabalhar isso. Então, do que adianta a gente conquistar novos conhecimentos se ainda não aprendemos o sistema de irmandade? Então, nós temos que desenvolver esse laço de fraternidade e irmandade com os nossos próximos. Talvez a questão não seja quando teremos o contato dos outros seres, mas quando aprenderemos a viver em contato com os outros. Quando será que isso vai acontecer? Quando será que realmente o planeta Terra vai sair de provas e expiações para viver um planeta onde a gente já consiga viver com esse sistema de fraternidade, de irmandade? Então, o mundo, muitas vezes, vai passar por estágios dolorosos, porque aqui é um hospital e nós somos os enfermos, aprendendo. Então, nós precisaremos ainda de muitas coisas para aprender a sermos irmãos, literalmente. E se um novo contato acontecesse hoje? Digamos que eu já li bastante coisa, aprendi, já faço meu trabalho voluntário, Será que eu já sei ouvir sem julgar? Respeitar sem temer? Conhecer sem dominar o outro? Dialogar sem impor e acolher o diferente? Será que nós já estamos nesse nível? Eu acho que não. Né? Na minha visão, ainda não estamos nesse nível. Ainda fazemos muitas dessas coisas aqui. Cada um dentro da sua evolução, lógico. Mas ainda julgamos muito. Fazemos fofoca. Tem gente que adora uma fofoca, né? A ponto de ver um grupinho fofocando e lá também saber o que está acontecendo. Quer dizer, a gente julga, a gente, né, quer impor as coisas, dominar o outro, se sentir maior que o outro, né? Achar que só a sua opinião você tem razão, o outro não tem, porque pensa diferente de mim. Ou seja, não quer dizer que o outro vai estar certo também, mas nós temos que aprender a respeitar. Não penso desse modo, respeito, mas tudo bem, né? Acolher o diferente. Se nós pensarmos no diferente, diz o diferente de tudo. O que quer dizer? Também de níveis financeiros, de crenças, de culturas, o todo. Então ainda nós não temos ainda, talvez, esse amadurecimento. Já começamos a ter, graças a Deus, que o planeta evolui. Mas ainda falta algumas gotinhas lá para melhorar. O contato que a humanidade precisa, talvez não seja aquele que esperamos olhando para o céu, né? Que a gente fica lá. Eu vou ficar sentadinha aqui, porque tem muita gente que gosta de ufologia e faz tudo isso, é muito bacana. Eu não estou aqui para falar de ufologia porque não é meu terreno. E respeito muito. E também tenho curiosidade. Porém, não é o meu campo, tá? É isso que o Espiritismo fala para você. Olha, existe sim. Mas ele não fica lá cutucando, vai lá saber o que é, vai lá instigar. Será que é diferente? Será que não... Essa curiosidade é para despertar o quê? A gente buscar saber. Mas também o Cristo nos ensinou e ainda continua ensinando o quê? Esse contato humano falta para você.
Calma lá, você vai ter um momento de ter o contato com o outro. Quando a gente senta numa mesa mediúnica, a gente tem contato com o outro, com vários outros, né? E é um aprendizado também muito grande, né? Da gente entender que muitas vezes a gente comete os mesmos erros. E ali a gente vai aprendendo a ouvir o outro e saber como é que esse processo de aprendizado continua em outras vidas. Então, talvez não seja aquele que esperamos olhando para o céu, talvez seja aquele que ainda precisamos construir olhando nos olhos um dos outros. Antes de perguntarmos se estamos sozinhos no viés, precisamos perguntar por que tantas pessoas ainda se sentem sozinhas no próprio mundo. E aí está, né? Tem gente que gosta de se isolar, literalmente, de não ter o contato humano. Mas também se a gente busca, né? Lá no Livro dos Espíritos, se a gente busca no Evangelho, que é um dos livros que a gente tem mais contato, né? Dentro do Pentateuco, a gente vai entender a importância de trabalhar em sociedade. Se eu me isolar, eu não estou trabalhando a minha reforma íntima do jeito que deveria estar trabalhando, né? Então, muitas vezes, nós preferimos estar dentro do nosso próprio mundo do que estar trabalhando com outras pessoas. É muito fácil conviver com os pets, os animaizinhos de estimação, do que conviver com pessoas. São relações totalmente diferentes. E nos isolamos ainda também com esse contato de inteligência artificial. E a gente vê tanta loucura, a gente está namorando coisas de robótica, coisas que não existem. Como isso é vazio e triste, né? Então nós estamos precisando de realmente sair um pouquinho, desconectar dessas coisas e nos conectarmos de novo. Senão vai dar erro de novo. Aí na roda da vida, a gente volta de novo. Que é um carnê infinito, né? Você vai ficar reencarnando, reencarnando, reencarnando até chegar lá. Mas nessa roda da vida, a gente tem que saber trabalhar com as nossas imperfeições, saber nos entender. E tem aquela pergunta clássica que às vezes psicólogos, terapeutas fazem, e às vezes até o pessoal do RH pergunta para vocês: quem é você? Aí a pessoa vai despejar o quê? O currículo. Não é essa a pergunta. A pergunta é: quem é você? Você se conhece? Então muitas vezes a gente tem que trabalhar o nosso mundo para poder trabalhar com o todo. A gente precisa se corrigir para ter essa relação com o todo. Santo Agostinho falava, né? Conheça a ti mesmo. Porque quando a gente conhece, coloca a cabecinha no travesseiro e a gente para pensar em tudo que a gente fez durante o dia e colocasse na balança o que é positivo e o que é negativo, se a gente tivesse esse exercício diário, a nossa reforma íntima já estava bem avançada. O contato começa quando deixamos de apenas enxergar o outro e aprendemos a reconhecê-los como irmãos, sentimento de fraternidade, de necessidade, de acolher, né? E aí é a verdadeira forma de contato que nós tanto precisamos, que tanta humanidade precisa, ser irmãos. Irmãos, literalmente, que o Cristo nos ensinou, né? Não ver as diferenças, mas poder estar naquele lugar, de poder entrar na casa daquele que muitas vezes as pessoas julgavam. E nós temos no Evangelho várias passagens onde o Cristo teve, que vamos falar assim, foi provocativa para a reflexão. Porque as pessoas eram culturas diferentes. Ah, ele não lava as mãos para comer. Por que você sentou na mesa com eles? Por que você fez isso? E os próprios apóstolos, né, questionavam também algumas atitudes. Mas ali tudo era para aprender o quê? A viver nesse sistema fraternal.
O Evangelho no lar é fundamental para quê? Para que a gente reflita sobre as nossas atitudes, para despertar a nossa fraternidade e a nossa irmandade. Então, nós ainda temos muito que trabalhar nessa questão da fraternidade, para termos um contato uns com os outros, para depois ter um contato extraterreno, né? E aqui a minha fonte bibliográfica, que eu deixo aqui um pouquinho para vocês. Como eu falei, me baseei mais no livro do Evangelho e no livro dos Espíritos, porque são livros mais comuns para vocês, principalmente para quem começa a estudar o Espiritismo, tá? Então, para você que ainda não tem a prática do Evangelho no lar, faça. Não sei o que é, procura o pessoal da casa, eles vão te orientar sobre o Evangelho no lar. É um remedinho que a gente coloca no nosso lar, que na verdadeira é uma verdadeira luz, para trabalharmos o nosso eu, para trazer luz para o nosso ambiente, para a limpeza espiritual dessas energias que tanto está no nosso planeta, que às vezes são energias mais densas, porque é aquilo que nós vibramos, é o nosso entorno. Então, que vocês tenham essa prática do Evangelho, de entender o Evangelho sem apontar, sem julgar o nosso irmãozinho do lado que está ali, né? Olha, você comete esse erro também, você está vendo aqui, ó, não pode. Não é isso, né? É para o nosso eu. Então, pessoal, que nós hoje, ao sairmos daqui, nós começamos não só a entender um pouquinho sobre isso, mas praticar. É o exemplo que arrasta, mesmo que difícil. Nós sabemos que nós temos muita dificuldade, às vezes a gente vê muita coisa no emprego, né? Tem empregos muito difíceis, relações, né, de emprego onde a gente tem muita imposição, conflitos, e ali a gente tem que saber também, saber onde a gente pode estar e onde a gente não pode estar, onde é o nosso lugar, onde não é. A gente entender que a gente não é obrigado a certas coisas, e tem momentos que a gente tem que passar por aquilo para depois dar um passo à frente. E é isso, aprender a ouvir, compreender, dialogar e saber respeitar, e saber onde é o seu lugar. Tá bom? Bom, então vamos lá para o nosso momento de conectarmos, continuarmos conectados com nossos pensamentos a Deus e toda a espiritualidade. Que neste momento, todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, guias e mentores, possam derramar sobre nós as suas bênçãos, a sua luz. Que todos possam sair daqui pouco mais fraternos, amorosos, compreensivos, se amando, amando o seu próximo, entendendo as diferenças, sem julgamentos, aprendendo que cada um tem o seu tempo de evolução e que o amor irá imperar em todos os corações. Que a espiritualidade maior possa acolher cada uma das necessidades aqui presentes e possam trazer mais paz, mais luz para o seu dia, para a sua semana. Que nós possamos estar mais serenos, tranquilos, tirando toda a ansiedade, todos os pensamentos negativos, limpando o nosso coração e os nossos pensamentos. Que cada um saia daqui com amor no coração. Que assim seja.